bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos tratar sobre o capítulo 3 do livro A Organização do Trabalho no Século XX, o Taylorismo, Fordismo e Toyetismo, do escritor Geraldo Augusto Pinto. Você já ouviu falar sobre o sistema de Taylor ou Taylorismo? Se não, é melhor começarmos esse vídeo falando um pouco sobre quem é ou quem foi Frederick Taylor. Frederick Winslow Taylor foi um jovem estadunidense que abandonou os estudos para empregar-se como operário aprendiz numa fábrica metalúrgica, cujos proprietários eram conhecidos de sua família. Durante seus anos de aprendizado, percebeu que a capacidade produtiva de um trabalhador de experiência média era sempre maior que a produção real na empresa. Observava que, por um lado, que as habilidades adquiridas ao longo do tempo aumentaram sua eficiência, mas, por outro lado, parte dessa eficiência foi perdida devido às constantes mudanças de tarefas, sendo elas ferramentas, movimentações dentro do espaço fabril e etc. No entanto, como todos os trabalhadores da época, Taylor percebeu que esta perda de tempo não se limitava às condições técnicas em que as atividades eram realizadas, mas que os trabalhadores desenvolviam as suas estratégias e aplicavam-nas no movimento através do espaço fabril, como forma de gerir o tempo de trabalho, e assim uma forma de proteger os seus conhecimentos e salários face ao aumento da produtividade devido ao uso intensificado de máquinas, tornando cada vez mais escassa a necessidade de mão de obra na produção. Taylor considerou prejudicial esse modo de levar as coisas, pois tinha a convicção de que quanto maior a produtividade obtida no trabalho, mais altos seriam os lucros empresariais e, por conseguinte, os investimentos e as chances de gerar melhor empregos e rendas. Depois de muitas observações, ele concluiu que se dividisse diversas atividades em tarefas tão simples como esboçar gestos e depois começasse a medir a duração de cada movimento com um cronômetro, o efeito seria determinar o tempo real gasto na execução de cada operação. Ele ficou impressionado com a ideia de que a gestão com esses resultados conseguiria exigir que cada funcionário realizasse a quantidade ideal de trabalho diário, ou seja, não muito para não prejudicar a saúde dos trabalhadores e expô-los a riscos, e não muito pouco para não desperdiçar um único segundo de tempo de trabalho adicional não remunerado que lhe seria cobrado por cada produto. Taylor convenceu que introduzisse o plano na empresa que trabalhava, mas não teve bons resultados. Até que, depois de algum tempo, conseguiu desenvolver o sistema de organização de trabalho que, com a chegada das guerras mundiais, acabou por ser implantado em muitos estabelecimentos, difundindo-se extensamente por diversos ramos industriais em vários países. Em consequência da fama, Frederick aprofundou seus estudos, formou-se em engenheiro mecânico e posteriormente veio a escrever várias obras, cuja uma delas foi voltada à organização do trabalho no espaço fabril, a qual estamos falando. No final do século XIX e no início do século XX, a divisão do trabalho nas fábricas já estava bastante polarizada, com uma clara separação entre a administração e a produção. No entanto, Frederick Taylor identificou que, mesmo com essas esferas, havia um acúmulo excessivo de tarefas que dificultava a execução eficiente e precisa do trabalho. Isso também impedia a seleção de trabalhadores com habilidades e características pessoais adequadas. Taylor defendia a necessidade de uma subdivisão ainda maior das funções das atividades, tanto na produção quanto na administração. Essa subdivisão permitia que cada responsável se concentrasse em suas tarefas específicas, sem a necessidade de acumular um conhecimento excessivo. Para isso, era essencial entender como as responsabilidades e os meios de comunicação se estabeleciam dentro dessas áreas, influenciando a percepção dos trabalhadores sobre as funções e suas decisões. Além disso, Taylor criticava a abordagem dos administradores e supervisores de sua época, que buscavam motivar os seus subordinados por meio de incentivos, como promessas de promoções, melhores salários e condições de trabalho. Ele argumentava que essas tentativas eram ineficazes.
Sua crítica ao sistema antigo destacava que nenhum incentivo conseguiria manter os trabalhadores em sua situação de subordinação total. Para ele, a solução estava na divisão clara de responsabilidades e tarefas, onde cada trabalhador seria encarregado apenas das atividades estritamente necessárias para o seu trabalho, enquanto outras funções seriam delegadas a diferentes níveis de supervisores e gerentes. Taylor acreditava que essa estrutura permitiria uma execução mais eficiente das tarefas, pois cada função seria analisada, planejada e definida com precisão por especialistas. Ele via a administração científica como uma maneira de obter a iniciativa dos trabalhadores de forma mais uniforme e eficaz do que os métodos tradicionais, que dependiam apenas de boa vontade dos operários. A proposta de Taylor incluía 4 funções principais para a gerência, sendo elas: desenvolver uma ciência para cada elemento de trabalho, selecionar e treinar trabalhadores de forma científica, cooperar os funcionários para integrar o trabalho aos princípios científicos e manter uma divisão equitativa do trabalho e responsabilidades entre gerentes e operários. Além disso, Taylor identificou elementos práticos essenciais para implementar sua abordagem, como o estudo do tempo, a padronização das ferramentas e movimentos, a criação de uma seção de planejamento e a utilização de fichas de instrumentos para trabalhadores. Como já bem falado, o objetivo era aumentar a eficiência e a produtividade nas fábricas. O estudo do tempo era um dos principais métodos para identificar as melhores maneiras para realizar cada tarefa, estabelecendo normas que seriam seguidas por todos os trabalhadores. Essa abordagem transformou a forma como o trabalho era organizado e gerido nas indústrias. A principal característica do Taylorismo é que a análise e o planejamento das atividades ficam sob a responsabilidade exclusiva da administração das empresas. Os trabalhadores não têm autonomia na escolha dos métodos ou processos. Em vez disso, recebem ordens claras sobre como realizar suas tarefas com base em um planejamento detalhado. Esse sistema busca otimizar a produção por meio da padronização das operações. Para isso, a administração utiliza estudos e técnicas experimentais para definir a melhor forma de realizar cada tarefa. Os trabalhadores são treinados para seguir essas orientações, que incluem fichas de instruções, como detalhamento de quantidade, ferramentas e resultados operados. Além disso, a definição rígida das funções reduz a necessidade de habilidades e conhecimentos aprofundados por parte dos trabalhadores, permitindo que sejam contratadas pessoas com menos experiências e que possam ser treinadas rapidamente. Os trabalhadores, portanto, realizam tarefas em tempos previamente determinados, com a empresa responsável por todos os detalhes e pela rápida substituição em caso de falhas. Esses princípios do Taylorismo serviram como base para o desenvolvimento do sistema fordista da organização do trabalho, que se aprofundou ainda mais na especialização e na produção em massa. Então, essas foram algumas das características e algum pouco aprofundamento sobre o Taylorismo, de acordo com o livro A Organização do Trabalho no Século XX.